Oi, 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 sempre viva com Totó. Gente, nós falamos num vídeo atrás aí sobre aprendizado, o que acontece, como se aprende, como não aprende, né? E agora eu vou aprimorar um pouco essa parte, porque é muito importante que a gente entenda. Todos nós temos capacidade de aprender tudo. Não existe quem não aprenda. Não existe pessoas burras, como se diz. Não existe pessoas problemas. Sim, a gente tem algumas alterações físicas e mentais que relatam que a gente tem realmente um problema sério, mas até esses aprendem. O aprendizado é do ser humano, todo ser humano aprende. De alguma forma, mas aprende. É isso que eu quero que seja entendido. E por que eu estou falando isso? Porque, primeiro, os professores... Gente, eu também sou professora, posso falar. Os professores, a gente acusa. Olha aqui, se você não prestar atenção na minha matéria, você vai mal. Olha aqui, minha matéria é difícil. Se você não estudar, você vai rodar. Gente, se vocês não obedecerem aqui na sala, não prestarem atenção, eu vou ferrar com todo mundo. Gente, a minha prova é difícil. Se vocês não estudarem muito, vocês não vão saber responder. O que eu acabei de fazer com esses alunos? Acabei de detonar com cada um. Com alguns pode ser que não, que eu vou explicar mais tarde, e com outros sim. Por quê? Porque eu acabei de dar uma ordem para o cérebro de cada um que a minha matéria é difícil. Se você não estudar, você não vai saber nada. Eu já estou dizendo que ele não vai saber nada. Então ele já vai estudar com medo de não aprender. E o medo vai boicotar e ele não vai conseguir aprender. Até porque... ela acabou de falar que eu acabei de falar que a matéria é difícil. E se eu falei que a matéria é difícil, e se eu tenho dificuldade de aprendizado, eu já não vou aprender. Então, esses são alguns aspectos da fala de um professor ou de alguns pais de alunos, né, que bloqueiam o aprendizado da criança. Até vou dar um... professor que fica ferrando aluno não sabe dar aula. Me desculpe, mas é verdade. Porque o professor, ele é um instrutor. Ele vai ajudar o cérebro a se capacitar daquilo e abrir horizontes para que ele capte a mensagem, para que ele aprenda. Que horas uma criança aprende? Não sei. Nem você. Ela aprende no momento dela. A hora que ela consegue juntar vários elementos que na Gestalt ele, opa, aprendi. E o professor, ele vai conduzir a criança. Agora, quando um professor dá uma informação dessa, minha matéria está difícil e está ferrado todo mundo, ele simplesmente já bloqueou seus alunos. Então, vamos lá. Isso que eu falei serve para os pais. Que meu filho não senta para estudar. Não, é um largado, é um vagabundo, não estuda. Que ordem você está dando para o cérebro do seu filho? Que ele não vai estudar e que ele é um vagabundo. Você acabou de dar essa ordem. Por que você fala, filho, vamos ver outra forma de aprender, de estudar, para ver o que você pode guardar isso daí, você é capaz. Não é diferente? Até porque, gente, existem vários tipos de crianças. Tem crianças mais sensíveis, menos sensível, criança mais racional, menos racional, criança que a gente pode até intitular como criança sinestésica, aquela que vive no mundo da lua, se acha, sente, aí um tá dançando lá, ela olha, uma música, ela fala da música e não presta atenção em nada. Essa criança, ela sente, ela aprende sentindo. Não é lendo, ela vai ser péssima em leitura. Ela vai ser péssima em memorização de decoreba.
Ela, se o professor explicar, fazendo um teatro, ou o pai explicar, ou a mãe explicar alguma coisa, ela vai sentir aquilo, ela vai gravar. Agora, se você manda um filho com essas características, sente, estude agora e leia. Vai tirar 0. No mais tardar, assim, uma nota boa vai ser 2. Porque não vai gravar. Porque não é o temperamento dele, não é a maneira dele estudar. Então, pais, os seus filhos não vão estudar do jeito que você acha que é certo estudar. Você tem que ver como o seu filho é para você ajudá-lo a estudar. Crianças mais visuais, que gostam de se arrumar toda empiriquitada, maquiadinha, que quer se arrumar para ir para a escola. São crianças mais visuais, que prestam atenção que o aluno, que o coleguinha foi assim, foi assado. Ele é visual. Então tem que fazer resumo, ler resumo com canetinha colorida, com canetinha de várias cores. Isso aqui, abre parênteses, faz estrelinha. Ele vai gravar tudo, a criança vai gravar, porque ela é visual. Ela vai gostar de ler, ela vai gostar de fazer resumo, ela vai gostar disso. Então não adianta falar para a criança assim, pare de desenhar no papel, pare de fazer colorido, perder tempo com essas canetinhas, porque é aquilo que ela vai gravar. É a cor da canetinha associada àquilo que ela está lendo, que ela está resumindo. E muitas mães, ela fica o tempo inteiro lá desenhando estrelinha, caprichando, perdendo tempo. E a mãe briga por isso. E essa, às vezes, é a maneira dessa criança aprender. Uma criança auditiva, ela não lê, ela é lenta, ela não lê. O sinestésico também é bem lento, ele não lê. O auditivo não lê, ele quer escutar. Então ele adora escutar. Então ajude, põe aula gravada, põe um vídeo falando sobre o assunto que vai cair na prova. Leia a prova alta, leia a matéria com seu filho, ou peça para ele ler em voz alta e pede para ele te explicar. Ou você lê, que ele está escutando, e ele te explica. Ele vai bem melhor do que ficar sentado 1 hora parado ali para estudar. Outra coisa que é muito importante, não adianta mandar a criança ficar sentada 1h30, 2, porque não fica. Deixa os 40 minutos, chama a criança, dá um lanche, tem uns exercícios que são super legais de dar nessa hora, aí depende da cada criança, aí a gente passa um exercício, aí a criança faz xixi e volta para estudar. Ah, mas perdeu o foco. Não, ela descansou a mente e ela volta com a mente ativa. Porque a sobrecarga de matéria exaure. Quando a gente vai trabalhar um vestibulando, a gente trabalha com 50 minutos de intervalo, 50 minutos de intervalo. Só que nesses intervalos, para quem vai fazer um concurso, quem é vestibulando e tudo mais, a gente dá uns exercícios adequados para essa situação. Tá? Senão eu não vou conseguir explicar todos os exercícios aqui. Mas, pelo menos, faz a criança dar uma andada e volta para sentar. Ela estica o corpo, movimenta. Isso tudo ajuda no aprendizado. Os pais que faz com que a criança fique sentada, parada, lendo em voz baixa, para não atormentar o resto da casa. E ali, muitas vezes, vai muito mal ou estressa a criança, porque ela não consegue estudar daquela forma. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que vocês precisam prestar muita atenção como o seu filho é, quais as características que ele tem. Gente, tem uma coisa... Tem criança que está escutando e desenhando. O professor está falando, ela está lá rabiscando. Isso é muito comum, viu? Ela não está não prestando atenção. Aí a mãe vem e fala assim, eu estou falando que você está rabiscando, eu estou falando que você está desenhando. Só que a criança está fazendo uma associação e ela está aprendendo. É uma das maneiras de aprendizado, por incrível que pareça. Hoje a neurociência explica muito isso, o desenvolvimento humano explica muito isso, entendeu? Porque quanto mais a gente sabe, mais sabe que não sabe nada. Quanto mais sei que nada sei. Então a gente tem que aprender a evoluir. Então cada coisa que a gente vai aprendendo, que vão descobrindo
na função cerebral, estou falando, descobrindo em matéria de cérebro, em funções, em neurotransmissores, como que eles funcionam, a gente tem que modificar a nossa maneira de ser, se adequar a coisas novas, a entendimentos novos. Parou de ser quartel um estudo. Então, eu quero que vocês prestem atenção. Como é que seu filho é? Ele é visual, auditivo, sinestésico, ele é assim, ele é assado? Então, qual é a melhor maneira para ele estudar? Como será que ele aprende? Por que ele decora uma novela, um filminho, sabe contar todas as histórias? Porque ele ali aprendeu como? Ouvindo, ele prestou atenção no que ele viu? Como é que você vai ajudar o seu filho a estudar? Lembre-se que não é da maneira que você aprendeu. Ah, eu aprendi porque meu pai forçou e eu aprendi dessa forma. Era obrigado. Vamos ser um pouco mais light, vamos ser mais flexível. Vamos ver agora, essa criança que pode ser você, é irritada, é nervosa, é ansiosa, depressiva, é inquieta, é insatisfeita. Ah, não, eu aceito, eu sou ótimo, é ótimo demais, né? Obediente demais, né? Então não vou continuar falando porque vocês já sabem. E muita coisa a gente sofreu. Para que nós vamos fazer isso com os nossos filhos? Então, eu quero que vocês prestem atenção, entendam isso. E quando um filho seu chegar da escola, o professor falou que a matéria é difícil, ai filho, você tira de letra, é fácil. Só falou para pôr medo, desfala aquilo, desgrava aquilo, porque é um professor que não tem noção disso, infelizmente. E está cheio deles aí, infelizmente. Eu não estou criticando os professores, mas eu estou criticando a maneira de falar, entendeu? A maneira que coloca esse aprendizado nas crianças. Então, e outra, quando uma criança aprende, olha aqui, eu vou falar outra coisa, quando uma criança aprende com gosto, ela não esquece pro resto da vida. E eu vou falar uma coisa, tem gente que fala assim, nossa, você não lê? Nossa, meu filho não lê. Às vezes ele não consegue prestar atenção na leitura. É da pessoa. Isso não quer dizer que seja burra, retardada, empacada, lerda, porque é isso, todos esses vocabulários que todo mundo usa. A pessoa é auditiva, ela adora ouvir. Põe palestra para essa criança ouvir, para esse adolescente ouvir. Põe vídeos sobre assuntos diferentes, ele está lá prestando atenção. Ele está aprendendo como se estivesse lendo. Enquanto um está lá, bam, 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 o outro está lá, o outro está lá vendo. Cada um tem seu jeito de aprender. Este da leitura não é mais inteligente que este. Este visual não é mais inteligente que esse. Todos nós somos inteligentes. Basta entender qual é o melhor caminho do aprendizado. Isso eu queria colocar porque eu acho isso importantíssimo para a vida. Para os seus filhos, para você, para mim, para todos nós. Se eu sei que eu sou auditiva, eu vou ouvir. E eu sou auditiva. Eu vou para São Paulo escutando palestra. Palestras de pessoas famosas, de pessoas boas, eu vou escutando. Eu não vou ouvindo música e cantando, eu vou aprendendo, eu adoro. Cada um tem seu jeito, cada um tem seu ritmo. Ajude a sua criança ou você mesmo pegar num ritmo prazeroso de viver, aprendendo sem parar. Porque o aprendizado é a única coisa que não morre. 100 anos a pessoa está aprendendo, 200 anos a pessoa está aprendendo. Combinado? Pensa nisso com amor e carinho. Grande beijo!